Buenos dias. Bom dia. Tudo bem? Estão contentes? Pues yo estoy muy contente. No consigo ver a cara, pero yo estoy muy contente. Y gracias a Dios porque es la primera vez después de unos cuantos meses que estoy acá. Yo sé que ya algunos tuvieron la oportunidad de estar la semana pasada después, ¿no? Pero estamos gratos a Dios porque podemos estar en su casa para louvar y reconocer a sus maravillas con nosotros. Amén. Amén. Bueno, ¿cómo fue a vuestra semana? ¿Alguna bendición? ¿Ninguém tem bendição para dizer? O pastor sempre tem. Vamos falar. O pastor vai dizer logo assim. O Sam. Dois irmãos já saíram da prisão. Boa. Glória a Deus. Mas só não pode sair de casa. Ok. Pronto, continuamos a orar y estamos gratos a Dios. ¿Más alguien? ¿O Javier? Temos saúde que estamos aqui. Amén. Grande. ¿Más alguien? Oh, Fiz o teste de imunidade da Covid e deu 2.500 valores de anticorpos. muito bom. Então, disseram que é um ótimo valor e deixa uma pessoa mais tranquila para ir trabalhar. Não posso dizer o mesmo. Só tenho 70. Estou muito baixo. Pastor. Temos estado a orar vários para a missionária de Espanha, que está na lista de oração, a Carolina Waters, mas por fim, depois de muita doença e partir a anca e cotovelo e tudo isso, está a melhorar e poder comer e está a progredir bem. E obrigado pelas orações. Pronto, mais alguém? Então temos aqui alguns motivos para orar. Ya el pastor mencionó esta misionaria lá na Espanha. Continuamos a orar por ela. Também estão a irmã Sandra. Sí. Gracias a Dios que está acá conosco. Mas continuamos a orar por sí. Y a Carla, supongo que es Carla la de Verá. Sí. ¿Estoy cierto? Es para orar también por eles. ¿Algún motivo más para acrescentar? Sim. A Ivanilde está este fim de semana em Lisboa com a tia, mas a avó dela está doente, tem 86 anos e estão preocupados por ela. Ok. Mira, situação rua com coronavírus. ¿Más alguien? ¿Algún otro motivo? A mesma situação do Covid na Venezuela. Pronto. Eu acho que a situação do Covid tem sido... Li aquelas coisas que se publican nos muros de Facebook. E decía uma coisa assim como... Deus está a falar, mas ninguém quer atender. Nós, como povo de Deus, temos que estar, dice a palavra, que é para nós interceder uns pelos outros, assim que amerita a situação, um momento para interceder em frente de Deus, por esta situação da pandemia, para que seja uma oportunidade para que todos nós e os nossos concidadãos possam olhar para Deus. Então, eu vou a pedir ao pastor Daniel para ter um momento de oração. Pode? Pai eterno, muito obrigado por esta oportunidade, finalmente, para ficar junto com o corpo e muito obrigado pelas nossas bênçãos e diferentes respostas a orações e a nossa saúde. Nós queremos continuar e lembrar os diferentes pessoas que estão conectadas com a nossa igreja, que precisa de ajuda com saúde, e também queremos
vamos lembrar as diferentes pessoas que trabalham com as pessoas com Covid e as diferentes nações foi mencionado que tinham apenas estes problemas com o Covid e muito obrigado para a sua mãe e o seu filho e para ficar aqui e estudar a sua palavra e glorificar o seu filho. Em nome de Jesus. Amém. Estaba esquecido os anuncios. Hoje às 15 horas temos a aula da tarde. A aula é presencial, así que están convidados. Na terça-feira, às 18 horas, a aula em verá, que vai ser presencial. O nosso tempo de oração, quarta-feira, às 20h30, mas pelo Zoom. E o domingo 2 de maio vai ser o culto da manhã, a ceia do Senhor com a igreja, os membros da igreja. Assim que vamos a ter presente isso nas nossas orações. Algum mais anúncio? Então, vamos a louvar ao nosso Senhor. Fui perdoado, foste esquecido, eu fui liberto do condenado. Estou vivo, pois Espírito vive em mim, estrelas vivo está. Tremendo amor.
Mas temos estado em Zacarias, já estamos na 6ª parte da profecia de Zacarias, nos capítulos 9, 10 e 11 hoje. E não podemos lê-lo tudo, estamos a tocar aspectos maiores destes capítulos e tentamos ver o significado que tem para nós. Tem muito significado, além de nós, essas profecias, mas para nós também há para apreciar e assimilar nas nossas vidas. Então, os próximos capítulos de Zacarias contêm vistas em diferentes alturas. Antes de continuar, se queres uma cópia da mensagem, está na mesa, Zão te pode ajudar se quiser levantar a mão. Mas vou continuar. Os próximos capítulos de Zacarias contêm vistas em diferentes alturas, mas todas futuras para o profeta. Futuras para o profeta. O foco principal é a vinda do Messias, tanto a sua primeira vinda como a segunda. E Zacarias vivia e profetizou quase 2 séculos antes do que o Império Grego tomasse poder. Tiveram um império extenso. E até a Índia chegou Alexandre Magno. E enorme, maior do que o Império Romano. Mas as profecias de Zacarias eram como 2 séculos antes do Império Grego chegar a poder. E essas profecias referem ao relacionamento que Judá teria com o Império Grego de bom e do mal nesse relacionamento. Logo, a profecia passa para a altura do Império Romano e seu trato com Judá também eram cruéis com Palestina e aquela área. Mas não tão extenso este império, mas grande e poderoso. Como em todas as Escrituras, a mensagem dos acontecimentos tem muito mais do que um simples anúncio ou testemunho dos acontecimentos, porque tudo o acontecido e o que vai acontecer tem significado espiritual da luta entre Deus e Satanás nas vidas dos homens. A história do mundo trata da luta entre Deus e Satanás para influenciar os corações da humanidade. Nesta passagem, achamos nações inimigas e abusadoras de Israel, tanto a promessa da honra que um dia as nações brindarão a Israel por causa do Rei dos Reis, o Messias, ao reinar desde Jerusalém sobretudo. Como há à nossa volta, hoje em dia, muita gente que não acredita às Escrituras, também o profeta enfrentou muita incredulidade entre seu povo de Judá. O encorajamento e a exortação que os profetas Zacarias e Ageu, que já vimos, que esses profetas entregavam ao povo para que reconstruísse o templo, ajudaram no avanço da obra e o povo nessa altura reiniciou o serviço sacerdotal com seus sacrifícios e ofertas. Para os velhos do povo judaico,
que tinham visto o templo de Salomão, e essas só são ideias, não? Mas que tinham visto o templo de Salomão, este novo templo não era tão formoso. Mas para aqueles que nunca tinham visto o templo de Salomão, o novo templo que fosse reconstruído pelo edicto de Ciro, para os novos que nunca tinham visto aquele, isso foi magnífico. A casa de Deus entre o povo. Então, Deus tinha utilizado ao rei Nabucodonosor para destruir a Judá, a Jerusalém e o templo de Salomão. Porque o povo de Israel se tinha afastado do Senhor e da sua palavra. Isso foi seu pecado. E por isso foram levados em cativeiro com a destruição de seus lugares mais apreciados. Ao estar em cativeiro sob os babilônicos, chegaram a poder os persas. Babilônia foi conquistado, Nabucodonosor e seus filhos, os reis, foram conquistados pelos persas, Ciro, Xerxes e Dario, e há toda uma série de seus nomes, como 10 ou 11 diferentes reis, que levam esses nomes em diferentes Artaxerxes, Xerxes, Dario I, Dario II, mas esses nomes dão para nosso estudo de hoje. Então, conquistaram os persas aos babilônicos, onde estiveram os judeus cautivos. Então, passaram a outro império em cativeiro. O rei Ciro tinha ordenado a reconstrução de Jerusalém, a cidade de Jerusalém, tanto o templo de Deus vivo. Deus motivou seu coração para que fosse reconstruído. Mas não foi terminado esta construção do templo até o reino de Dario, muitos anos depois. E no segundo ano do reino de Dario, era quando Ageu, o profeta Ageu e Zacarias começaram suas mensagens proféticas ao povo. Então, em capítulo 9, ao chegar à mensagem deste capítulo, a obra do templo já foi realizada e a mensagem olha para o futuro. Em harmonia com o profeta Daniel, Zacarias falou dos impérios vindouros em relação a Israel e o castigo que Judá ia enfrentar por causa da sua incredulidade. Não esquecemos, o povo chamou-se o povo de Deus, de Jeová, o Deus vivo, Deus todo-poderoso. Mas ainda depois do cativeiro, a maioria dos judeus, e estamos especificamente falando do reino de Judá, do sul, porque os do norte já estiveram espalhados por todos os lados dos impérios. Mas Judá, ao voltar a Israel, ao reconstruir a cidade e o templo, permaneciam a maioria deles na incredulidade quanto à palavra de Deus. Que triste realidade. E como tal, iam sofrer o castigo de Deus por eles afastar-se da sua palavra. Mas o profeta acerta que no meio de toda esta luta espiritual no povo por não seguir ao Senhor,
Deus enviaria o Salvador. O versículo 9 diz: Alegra-te muito, ó filho de Sião, exulta, ó filho de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo, Salvador, pobre, montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. Apenas no Dia dos Ramos se celebra esta realidade, quando Cristo entrou a Jerusalém e clamaram Hosana ao Rei de Deus, a Deus nas alturas, e clamando que Jesus era o Messias. Mas as mesmas pessoas, em poucos dias, influenciados pelos líderes descrentes, os sacerdotes de Israel, as mesmas pessoas, a maioria deles, clamaram pela crucificação do Filho de Deus. Não teremos este homem reinar sobre nós. Crucifica-o. E nosso Redentor, por essa razão veio, pagou o preço da redenção. Mas este versículo é citado em Mateus. Foi cumprido aquele dia da sua entrada em Jerusalém. Mas em seguida, versículo 10, muda a altura da profecia e diz: E destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco da guerra será destruído. E ele anunciará paz às nações, e o seu domínio se estenderá de um mar a outro mar, e desde o rio até as extremidades da terra. Um grande salto no tempo entre estes dois versículos. A primeira vinda do Senhor Jesus e a segunda vinda do Senhor. Então, estamos a ver vastos elementos de tempo ser expressados de um versículo a outro. Então, os dias das batalhas dos Macabeus quase 2 séculos no futuro, com os gregos, o Império Grego, quando eles tomaram o poder e as bençãos dos gregos, tanto as lutas com os gregos, o povo de Judá experimentaria muito tratamento radical, positivo e negativo pelos gregos. Alessandro Magno cuidou, quando ele passou com seu exército para Egito, conquistando a toda esta área, ele não tocou a Jerusalém. Seus exércitos não entraram a Jerusalém. O considerou sagrado. Pagão, mas Deus pôs no seu coração: não tocas minha cidade. Tanto como tinha posto no coração do rei Ciro de Pérsia: reconstrui a minha casa, eu sou o Deus vivo. É curioso como Deus pode tocar o coração dos líderes. Mas foram tratados muito bem em Jerusalém por Alessandro Magno. Honrou ao sacerdócio, honrou a cidade, honrou ao templo e o considerou todo sagrado. Mas logo depois, o trato que os gregos deram ao povo judaico. E os Macabeus, a altura dos Macabeus, temos na história as grandes lutas com os gregos. E Israel, Judá, sofreu demais. Esta referência ao povo judaico de ser salvo pelo
e os exalta entre as nações por serem seu povo arrependido. Então é vasta a visão que Zacarias está a profetizar quanto a seu povo. Versículos 12 e 13. Voltai à fortaleza, ó preços da esperança. Também hoje vos anuncio que vos recompensarei em dobro, porque curvei Judá para mim, enchi com Efraim o arco, suscitarei a teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia, e portei como a espada de um valente. Há muitos comentaristas que consideram esses os atos dos Macabeus com os gregos, onde conquistaram várias lutas, mas por fim perderam aos gregos. Mas 2 séculos antes que o Império da Grécia existia, Zacarias a profetizar especificamente quanto ao relacionamento com o Império Grego. Soltamos a capítulo 10. Continuamos a mensagem ao povo de Judá. Zacarias continua com a exortação e repreensão do povo. Versículo 1 e 2 do capítulo 10. Pedi ao Senhor chuva. No tempo da chuva seródia, o Senhor que faz os relâmpagos lhes dará chuveiro da água e erva no campo a cada um. Porque os terafins têm falado vaidade, e os adivinhos têm visto mentira, e descrito sonhos vãos, com vaidade consolam. Por isso, vão como ovelhas, estão aflitos, porque não há pastor. Então, esta chuva do verso 1, certamente refere da bênção divina sobre Judá nos seus labores de cultivar a terra. E o profeta exorta o povo para depender do Senhor pela benção e não olhar aos conselhos falsos das pessoas que achavam saber melhor do que a palavra de Deus. Não só hoje em dia temos uma abundância disso, que aqueles que têm mais revelação, mais sabedoria do que a palavra de Deus, e falam em nome de Deus. Também Judá padecia esta praga dos conselheiros espirituais a afastar o povo de Deus em vez de os exortar a obedecê-lo. E o Senhor diz que era pecado nas suas vidas. E Deus os compara com ovelhas sem pastor. O povo teve a responsabilidade de seguir ao pastor verdadeiro. Pensa nisso. O povo teve a responsabilidade de seguir aos pastores verdadeiros, aos líderes consagrados ao Senhor, e não aos falsos. Nós, como crentes hoje em dia, também temos a mesma responsabilidade. Discernir quem não segue a palavra de Deus e os que nos afastam da palavra de Deus, que tem mais outra coisa além da palavra de Deus para nos aconselhar. Cuidado, irmãos, é pecado. Deus prometeu castigar aos pastores imitadores que levavam as ovelhas do Senhor longe dele. Mas em verso 4, Deus promete visitar seu rebanho de Judá e fazer dele um povo valente. De Judá.
dele, a pedra da esquina, dele a estaca, dele o arco da guerra, dele juntamente sairão todos os exactores. A pedra da esquina. De Judá será a pedra da esquina, que foi rejeitada na sua primeira vinda. Há várias referências no Novo Testamento a esta pedra da esquina, mas aqui referimos a o que Pedro escreveu. Pelo que também na Escritura se contém, eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. Tristemente, a história do nosso mundo, a história de Israel, de Judá, é rejeitar a verdade. Rejeitar seu pastor divino. Aquele pedra da esquina, o nosso Senhor Jesus Cristo, para quem acredita é preciosa, mas para quem não acredita é uma loucura. Eles pensam do que nós acreditamos. Israel sofreu o mesmo. Verso 7. Queremos ver este versículo. Apesar da rejeição do Messias na sua primeira vinda pela maioria do povo de Judá, quando ele volte na sua segunda vinda, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ficará uma remanente arrependida de Judá, que o reconhecerá como o Deus Todo-Poderoso. E a seu lado serão como se não tivera rejeitado. Porque eu sou o Senhor, seu Deus, e os ouvirei. Versículos 7 ao 12 explicam que Deus chamará seu povo à terra prometida, das áreas onde estão espalhados em todo o mundo. As nações opostas a Israel serão humilhados, e Israel andará no nome e na força do Senhor. Apesar da incredulidade de Judá, especificamente está a referir esta profecia a Judá, a toda Israel, mas está a especificar Judá. Apesar de sua grande incredulidade histórica tanto futura, quando o Senhor volte, e vai voltar. Quando Ele volte, através de muito castigo, Israel será purgado. E permanecerá uma remanente, uma terça parte da nação, que vão olhar ao Senhor quando Ele volte e o vão reconhecer como aquele que tinham pregado na cruz e vão chorar amargamente e vão colocar toda a sua fé no Senhor Jesus, o mesmo que o povo rejeitou. Deus tem esta aliança com Abraão
e seus filhos, com o propósito da redenção do mundo. Trazer aquele semente, aquele filho de Davi, aquele semente da mulher, aquele prometido Messias, para nossa redenção. Se reinará, e vamos ver quanto ao seu reino em seguida, mas ele veio a primeira vez para dar-se pela redenção nossa. A todo aquele que nele crer será salvo. A redenção da humanidade baseia-se na obra do Senhor Jesus Cristo. E apesar de tê-lo rejeitado, Deus tem utilizado a Israel e a tribo de Judá para trazer-nos o Messias. E há promessas eternas dadas a Israel por ser este povo que trouxe humanamente o Redentor a ser sacrificado no nosso lugar. Então, vão acreditar naquele que rejeitaram quando ele volta. Em seguida, chegamos ao capítulo 11 e vamos ver tragédias e, à mesma vez, coisas magníficas esta profecia. Parece que versos 1 ao 3 são um prelúdio do que vemos no resto do capítulo 11. Os comentaristas têm várias opiniões quanto a certos aspectos destes versos, mas em geral concordam que refere ao chegar ao poder do Império Romano e a sua conquista da Palestina na história. Ao começar sua marcha para a Terra Prometida, os romanos tiveram que passar por Líbano e o vale do rio Jordão. E como a história nos indica, esmagaram tudo que lhes obstruía. Cruéis. Pelo ano 70 depois de Cristo, mais que 1,5 milhão dos judeus foram matados pelas legiões romanas. Muita matança através do povo de Israel. Zacarias foi instruído: apacenta as ovelhas da matança. Versículo 4. Apacenta as ovelhas da matança. O povo de Israel e Judá eram não só perseguidos pelos romanos, mas seus próprios príncipes e sacerdotes foram horríveis ao aproveitar do povo. Em verso 8, e destruí os 3 pastores num mês, porque se angustiou deles a minha alma, e também a sua alma teve fastio de mim. Na história de Israel, nesta altura, houve líderes do povo de Israel que Deus eliminou, porque estiveram tão em contra de Deus. Eles tiveram fastio de Deus e Deus teve fastio deles e os eliminou. Versículo 8 descreve este cenário espiritual de Judá. E a atitude em Judá era pecaminosa pela maioria do povo, porque não houve pastores que se importavam com a realidade dos seus pecados perante Deus. Não se importavam com a aliança do Senhor e menos se importavam com a palavra de Deus. Bem disseram os profetas que o coração do povo estava longe do Senhor.
versículos 12 e 13. E eu disse-lhes: se parece bem aos vossos olhos, dai-me o que é devido, e se não, deixai-o. E pesaram no meu salário 30 moedas de prata. O Senhor, pois, me disse: arroje isso ao oleiro, esse belo preço em que fui avaliado por eles. E tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. De que está a falar? Reconhece o significado desta passagem? Esses versículos viram a traição do Messias pelas 30 peças de prata. Mateus 23, 27, 3 ao 10 e Atos 1, 19 referem a essas profecias serem cumpridas na traição de Judas Iscariote. Exatamente o que Zacarias profetizou ao povo. Nos últimos 3 versos do capítulo 11, há uma previsão de um pastor mau, que reinará em crueldade sobre o povo e que será julgado em recompensa por seu trato ao povo de Deus. Opina-se por muitos que se refere ao anticristo, que Jesus destruirá ao voltar para estabelecer o seu reino milenar. Deus sabe a verdade dos pormenores, que nós só podemos opinar. Mas a palavra é certa, que se cumprirá no futuro, tal como se tem cumprido ao longo da história. As evidências, só por considerar essas profecias que temos estado a ver, que foram cumpridas exatamente pelos diferentes profetas, a palavra de Deus se cumpriu, tal como foi declarado. Então, a certeza, a exatidão da palavra profética do passado nos assegura da palavra profética pelo futuro será tanto cumprida, tal como está dito pelo Espírito de Deus. Então, o crente no Senhor Jesus Cristo deve tomar essas passagens ao peito para o bem da sua própria vida e o bem da igreja. Somos o rebanho do Senhor. Somos. E Ele é nosso pastor por excelência. Eu sou o bom pastor, disse o Senhor Jesus. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas. E elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho e um pastor. Fala-se de igreja universal. Não é para criar argumento. Ele está a referir aqui às igrejas. Ele iniciou a igreja. Ele teve seu aprisco. Deu a sua vida por esse aprisco. Mas vai haver outros, ele diz, que não são parte do meu aprisco. E ele os vai agregar a estas. E um dia seremos um só rebanho.
do Senhor. Pertencemos a Ele. E se falamos da igreja ou das igrejas, somos suas ovelhas. Nós ensinamos as igrejas até que Ele nos reúne todos e somos uma eclésia, uma assembleia, todos. Mas pertencemos a Ele. Ele deu sua vida por nós e nos vai reunir perante si mesmo para a eternidade. Mas minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Sua palavra é para reger sobre as nossas vidas e devemos resistir qualquer influência, filosofia, tradição ou tentação que nos quer afastar de andar dependentes da sua palavra. O inimigo do Senhor é o nosso inimigo e usará tudo o que pode para nos influenciar a aceitar a palavra de Deus levianamente. Sim, acreditamos na Bíblia, mas não é por tanto. Não seja fanático. Obra de Satanás. Inimigo teu. Inimigo do Senhor. Se não tomamos levianamente, argumentar com a palavra de Deus ou simplesmente desobedecê-la. Táticas de Satanás. É pela palavra de Deus que podemos andar e viver com segurança no temporal, tanto no eterno. Israel, a ser o povo com mais luz espiritual dada, tem rejeitado as verdades essenciais para seu bem-estar espiritual, que afetua tudo quanto a sua vida terrena. As consequências históricas desta rejeição gritam-nos para não seguir seu exemplo. Ainda ficam por cumprir-se mais consequências pela nação de Israel, mas Deus será fiel ao que tem declarado pelas Escrituras. Um dia, uma remanente de Israel aceitará aquele que seus pais rejeitaram. Serão seu rebanho e ele seu pastor, rei, sacerdote e Deus para todo o sempre. Os cristãos verdadeiros de todas as nações e tribos da terra viveremos na luz e amor do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Reinaremos com Ele e o conheceremos como Ele nos conhece. Promessa de Deus. Se ainda não o conheces, hoje o podes conhecer. Arrepende-te perante Ele e acredita na sua obra redentora para te salvar. Ele está à tua espera. Jesus declara em Apocalipse 3, 20 ao 22. Eis aqui estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar.
Senhor Deus, Salvador nosso, Tu és nossa esperança e sempre serás. Acreditamos na Tua obra redentora, tanto na Tua pessoa eterna. Dependemos de Ti, das Tuas promessas, da Tua palavra. Obrigado por Teu Espírito operá-la nos nossos mentes e coração, para que podemos ser Teu ovelha, ser parte de Teu rebanho, conhecer-te e ouvir a Tua voz. Para quem ainda não Te conhece, Senhor, pedimos que Teu Espírito tenha toda a liberdade de operar nos seus corações, que eles venham a reconhecer-se perdidos perante o Deus Santo, mas o Deus Santo que os ama e pagou a dívida por todos os seus pecados. Traga-os à convicção da sua necessidade de arrependimento e de colocar toda a sua fé no Senhor Jesus Cristo, no que Ele fez naquela cruz e na sua ressurreição. Opera no nosso meio, Senhor. Não nos deixes como somos. Transforma as nossas vidas dos que acreditamos em Ti e chama os que não Te conhecem. Ajuda-nos a estar dispostos, Senhor, como nos pedes, morrer a nós mesmos e viver para Ti, para que outros vejam ao Senhor Jesus na nossa vida. Sejas honrado, sejas glorificado no nosso meio. No nome do Senhor Jesus Cristo pedimos e Te agradecemos. Amém.